Conselho de Segurança da ONU aprova a resolução que pede libertação de reféns e pausa humanitária na faixa de Gaza. Tropas israelenses encerram missão no maior hospital do território palestino. Mundo bateu recorde na emissão de gases que causam efeito estufa no ano passado. China e Estados Unidos fecham acordo histórico para iniciar combate à poluição. 5 cidades do Mato Grosso do Sul entram em situação de emergência pelo incêndio no Pantanal. Governo abre consulta para aumentar taxa na conta de luz, que vai fazer parte da fatura no ano que vem. Presidente Lula defende ministro da Justiça Flávio Dino pelas visitas de mulher de chefe de tráfico ao ministério. E uma gigante do comércio decidiu convocar robôs humanoides para repor estoques. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. Após uma série de tentativas, finalmente o Conselho de Segurança da ONU aprovou uma proposta sobre a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Com 12 votos a favor, nenhum contra e 3 abstenções, a resolução proposta por Malta prevê 3 pontos em destaque. O primeiro é a proteção de crianças no conflito iniciado no dia 7 de outubro. A segunda é a execução de uma pausa humanitária de dias, sem especificar quantos, para o estabelecimento de corredores humanitários em toda a faixa de Gaza, assegurando os serviços básicos e ajuda para a sobrevivência de quem mora no território palestino. E, por fim, a resolução pede a liberação dos reféns tomados pelo Hamas. O projeto exige, com urgência, uma pausa na guerra para que corredores humanitários sejam montados. A ideia é permitir o acesso completo das agências da ONU e de seus parceiros, como o Comitê Internacional da Cruz Vermelha e outras organizações humanitárias imparciais. Como um detalhe, o texto não condena Israel, nem chama de atos terroristas os ataques feitos por Hamas. A resolução também reafirma que todas as partes do conflito devem cumprir com suas obrigações perante as leis internacionais, reiterando que essas regras garantem a proteção total a crianças. O governo de Israel rejeitou a resolução aprovada pelo Conselho de Segurança da ONU, que foi classificada como desconectada da realidade. Em comunicado, o Ministério das Relações Exteriores disse que, neste momento, não existe espaço para as medidas, uma vez que os reféns, segundo o Ministério, ainda estão sendo mantidos em poder do Hamas. O embaixador de Israel na ONU, Gilad Erdan, afirmou que Israel continuará agindo de acordo com as leis internacionais. E com o objetivo cada vez mais intenso para destruir o Hamas, o exército israelense fez uma operação no hospital Al-Shifa, o maior da faixa de Gaza. Segundo informações, vários combatentes do grupo terrorista foram mortos. A ONU informou que está horrorizada com a ação. Desde o começo da guerra, no dia 7 de outubro, o hospital Al-Shifa tem sido alvo cada vez mais do exército de Israel. Durante a ação, além de interrogar dezenas de civis, os soldados disseram ter matado vários combatentes do Hamas. Além disso, as forças de defesa de Israel anunciaram que encontraram armas do Hamas no hospital e uma infraestrutura que seria o coração do grupo terrorista. Segundo o órgão, a operação se deu em razão do uso militar continuado do hospital de Shifa pelo Hamas. As testemunhas disseram que os soldados israelenses mandaram todos os homens,
com mais de 16 anos presentes no complexo, se renderam e ao menos 200 foram presos. Mulheres e crianças assustadas e chorando foram revistadas e outras tiveram de passar por um posto equipado com uma câmera de reconhecimento. Após a invasão, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu disse que não há nenhum local em Gaza que esteja fora do alcance de Israel. No final da tarde desta quarta-feira, as tropas israelenses se retiraram do centro médico e estabeleceram uma base ao redor do complexo. Atualmente, o Al-Shifa, maior hospital da faixa de Gaza, abriga 2.300 pessoas, entre pacientes, profissionais da saúde e deslocados pela ofensiva israelense no enclave palestino. O complexo médico tem uma grande importância para a população local, mas hoje em dia está sem condições de se manter. Com a crise cada vez maior no hospital, ao menos 9 bebês prematuros morreram depois que foram retirados de suas incubadoras. Segundo o Ministério da Saúde do Hamas, mais 27 pacientes que estavam na UTI faleceram, porque não tinham um respirador operacional. A invasão do exército de Israel no local chocou diversas autoridades do mundo. O subsecretário-geral da ONU para Assuntos Humanitários, Martin Griffiths, afirmou que está horrorizado com a situação ocorrida no dia de hoje. Para ele, a proteção dos recém-nascidos, pacientes, profissionais da saúde e de todos os civis deve ter precedência sobre todas as outras questões. A operação militar de Israel no hospital Al-Shifa também foi condenada por outras entidades internacionais, como a OMS e a Cruz Vermelha. Os apelos globais para um cessar-fogo humanitário aumentaram nos últimos dias, à medida que Al-Shifa se tornou o foco da guerra de Israel contra o Hamas, e aumentaram os receios para milhares de pessoas encurraladas ali, na linha de frente do conflito. 26 dos 32 brasileiros repatriados da faixa de Gaza chegaram hoje em São Paulo. A aeronave da Força Aérea Brasileira pousou às 11h23 na base aérea de Guarulhos. Após um longo período de espera, enfim um grupo dos repatriados chegou a São Paulo. 9 dos 26 integrantes do voo que saiu de Brasília seguiu para a casa de familiares e 17 foram encaminhados para um abrigo no interior paulista por não terem onde se instalar no país. A localização precisa do abrigo onde os repatriados ficarão no interior ainda não foi revelada por questões de segurança. Porém, informações preliminares apontaram que o local é destinado a receber refugiados. As 5 famílias repatriadas ficarão em unidades individuais com quartos e banheiros, refeitório para alimentação e espaço para convivência. O sentimento estampado no rosto de cada um deles era de alívio e alegria por terem suportado um período tão difícil que com certeza jamais irão esquecer. Alguns repatriados contaram para os jornalistas presentes no local que estão felizes de terem chegado ao país, mas ainda aguardam com receio e temor a volta de familiares que permaneceram em Gaza. De acordo com Rodrigo Portela, assessor da Secretaria Nacional de Justiça do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o governo federal optou por fazer essa operação, que teve início em um pouso em Brasília, para fazer o acolhimento e tratamento de saúde das pessoas necessitadas na base aérea, no hospital da FAB. Desde segunda-feira, equipes do Ministério da Justiça atenderam os repatriados e orientaram sobre a regularização migratória, para que eles possam ter acesso a documentos como RG, CPF, segunda via de certidão de nascimento, autorização de residência, autorização de trabalho e visto de permanência temporário. O governo de Mato Grosso do Sul decretou situação de emergência em 5 municípios por causa dos incêndios na região do Pantanal. Desde a última sexta-feira, foram registrados 816 focos de fogo em apenas 4 cidades. O documento assinado pelo governador Eduardo Riedel, do PSDB, foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado.
Como manda o decreto, pelos próximos 90 dias serão suspensas as licitações para atender casos com potencial de prejuízo ou comprometimento de serviços públicos, segurança de pessoas e bens públicos ou particulares por causa dos incêndios nas cidades de Corumbá, Ladário, Miranda, Aquidauana e Porto Murtinho. A autorização vale somente para obras e serviços que deverão ser concluídos no prazo máximo de 1 ano. O documento também informou que foram registradas temperaturas acima de 42 graus Celsius em Porto Murtinho e em Corumbá. Em todo o Brasil, existem mais de 2.700 municípios em estado de alerta máximo por causa da forte onda de calor que atinge o país nesta semana. Números que representam quase metade das cidades brasileiras. Pelo menos 80 dessas cidades estão em Mato Grosso do Sul. Com a própria Amazônia em chamas, o governo federal confessou que a estrutura de combate ao fogo no país é insuficiente. Porém, até o momento, não apresentou novas medidas de reforço para a Força-Tarefa para a Floresta. Em relação ao Pantanal, o Ministério do Meio Ambiente afirmou ter enviado mais brigadistas e prometeu reforço de aeronaves. O agravamento da seca no segundo semestre deste ano por conta do El Niño já era esperada pela comunidade científica internacional. Até o momento, o fogo já devastou uma área equivalente a 4 vezes o tamanho da cidade de São Paulo. De acordo com especialistas, alguns fatores como tempestades de raios agravaram o cenário da seca. Mas, mesmo assim, eles consideram que o Brasil possui pouca estrutura de combate a incêndios. E veja a seguir, presidente Lula defende ministro da Justiça Flávio Dino pelas visitas de mulher de chefe do tráfico ao ministério. E veja também, o governo abre consulta para aumentar taxa da conta de luz que vai fazer parte da fatura no ano que vem. O presidente Lula afirmou hoje que o ministro Flávio Dino tem sofrido ataques absurdos e artificialmente plantados pelo fato de a esposa de um homem apontado como líder do Comando Vermelho no Amazonas ter participado de reuniões do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele já disse e reiterou que jamais encontrou com esposa de líder de facção criminosa. Não há uma foto sequer. Mas, há vários dias, insistem na disparatada mentira, escreveu Lula nas redes sociais. O ministro da Justiça, Flávio Dino, negou já ter visto ou encontrado Luciane Barbosa Farias, mais conhecida como a Dama do Tráfico no Amazonas, durante a agenda no Ministério dos Direitos Humanos. Mais cedo, ela havia afirmado durante coletiva de imprensa que participou de audiências com a presença de Dino na pasta chefiada por Silvio de Almeida, ainda que sem ter conversado diretamente com o político. O ministro dos Direitos Humanos, Silvio de Almeida, classificou como ataques difamatórios e coordenados as críticas ao governo devido à participação de uma líder de uma organização criminosa em um evento do Ministério da Justiça e Segurança Pública. A esposa do líder do Comando Vermelho teria sido recebida, pelo menos em 2 ocasiões, por assessores do ministro Flávio Dino, em Brasília. Na publicação, Almeida cita que Luciane Barbosa Farias participou de um evento organizado pelo Comitê Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, indicada como representante da sociedade civil pelo Comitê Estadual do Amazonas. Nem o ministro, nem a secretaria, nem qualquer pessoa do gabinete do ministro teve contato com a indicada, ou mesmo interferiram na organização do evento, afirmou Silvio de Almeida. A pasta disse ainda que o custeio aconteceu para a participação do encontro de comitês e mecanismos de prevenção e combate à tortura entre os dias 6 e 7 de novembro. A nota afirma ainda que as passagens foram pagas com orçamento desses comitês, que têm autonomia administrativa e financeira. Dino é um dos principais cotados para a indicação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva ao Supremo Tribunal Federal, ao lado do ministro Jorge Messias, da Advocacia Geral da União. Nas últimas semanas, a disputa voltou a embaralhar em meio à resistência política no Senado e à ofensiva da oposição para desgastar o atual ministro da Justiça.
O presidente Lula e o ministro Flávio Dino conversaram durante evento no Palácio do Planalto. Lula ainda disse que o Ministério da Justiça tem coordenado ações de enorme importância para o país, na defesa da democracia e no enfrentamento ao crime organizado, entre outras frentes. As críticas ao ministro Dino foram acentuadas com a revelação de que Luciane Barbosa Farias participou de 2 audiências no Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ela é casada com Clemilson dos Santos Farias, conhecido como Tio Patinhas, suspeito de ser um dos principais criminosos do Amazonas. O caso foi antecipado pelo jornal Estado de São Paulo. Luciane se encontrou com o secretário de Assuntos Legislativos da pasta, Elias Vaz, em agenda em março. Tratava-se de uma reunião solicitada pela ex-deputada estadual do Rio de Janeiro, Janira Rocha, atual vice-presidente da Comissão de Assuntos Penitenciários da Associação Nacional da Advocacia Criminal do Estado, na qual Luciane foi levada a tiracolo. Presidente da Associação Instituto Liberdade do Amazonas, ela também participou de reunião com Rafael Velasco, secretário da Secretaria Nacional de Políticas Penais, também vinculado ao Ministério da Justiça. O ministro Flávio Dino negou ter se encontrado com a esposa do membro do Comando Vermelho. O caso fez crescer as críticas à possível escolha de Lula por Dino na disputa pelo STF. O senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, por exemplo, acionou a Procuradoria-Geral da República pedindo o afastamento do ministro em razão do caso. Saiu hoje no Diário Oficial da União uma portaria que revoga a decisão tomada 2 anos atrás sobre o trabalho aos domingos e feriados. Pela regra anterior, o serviço em alguns setores era legal desde que devidamente remunerado. Mas pela norma do atual governo, o trabalho nestes dias só poderá ser autorizado se estiver previsto em convenção acertada entre patrões e empregados. Vários setores já reclamaram da mudança, que deu maior poder aos sindicatos, mas poderá dificultar o funcionamento de hotéis, farmácias e até supermercados. A Agência Nacional de Energia Elétrica autorizou a proposta para aumentar a conta de desenvolvimento energético em mais de 6% em 2024. Uma espécie de fundo custeado por todos os consumidores de energia do país, destinado a subsidiar políticas públicas voltadas para o setor. Segundo a agência, agora haverá consultas públicas para debater o valor. Do total, 32 bilhões e 730 milhões de reais serão encargos nas tarifas dos consumidores cativos vinculados a distribuidoras. Parte dos subsídios irá custear a geração distribuída, como consumidores que geram energia via fontes renováveis e o programa Luz para Todos. De acordo com as informações divulgadas pela Agência Nacional de Energia, só no ano de 2023, os consumidores já pagaram 29 bilhões e 100 milhões de reais de subsídios. Em março deste ano, durante a aprovação do valor de 2023, a diretora da agência, Agnes da Costa, relatora do tema, mostrou preocupação com esse crescimento. Segundo a ANEEL, os custos da CDE são definidos por leis e cabe à agência apenas regulamentar o repasse do montante pago pelos consumidores na tarifa de energia elétrica. Outro sinal de alerta para o consumidor foi o comunicado do Operador Nacional do Sistema sobre a possibilidade de ser necessário manter as usinas térmicas funcionando até o mês de dezembro. Esse tipo de energia custa mais, o que provoca aumento na fatura paga todo mês. A situação é provocada pela onda de calor, o que força as pessoas a acionarem cada vez mais os ventiladores e aparelhos de ar-condicionado. Nos últimos dias, o Brasil bateu 2 recordes de consumo, além das térmicas e reservas das hidrelétricas, que comprou energia do Uruguai e da Argentina. Pelo menos 500 peixes foram encontrados mortos na Lagoa da Pampulha, um dos pontos turísticos mais conhecidos de Belo Horizonte, em Minas Gerais. De acordo com a administração municipal, as mortes foram causadas pela elevação das temperaturas. Os primeiros peixes foram encontrados mortos na segunda-feira.
Ontem, mais 292 foram retirados. E na manhã desta quarta-feira, outros 190 peixes foram recolhidos. A morte dos animais está relacionado ao período recorde de temperaturas máximas, com pouco volume de chuvas, o que faz com que o nível do reservatório da lagoa fique baixo e a diluição de poluentes reduzida. Assim, o oxigênio dissolvido na coluna d'água fica menor, potencializa a morte dos peixes e agrava o quadro de eutrofização, nome que se dá à degradação das águas com excesso de nutrientes acumulados. Esses nutrientes promovem o crescimento de algas, que reduzem a quantidade de oxigênio disponível e a luminosidade na água, o que pode gerar mau cheiro e mortandade de peixes. Um temporal com granizo atingiu São Paulo no início da noite desta quarta-feira e provocou alagamentos na cidade. Moradores da capital paulista também relataram novos episódios de falta de energia elétrica. Lembrando que os paulistanos chegaram a ficar quase uma semana sem luz depois de uma tempestade atingir a cidade no último dia 3. Após dias de intenso calor, o Rio de Janeiro também registrou uma noite com bastante chuva. Alguns bairros da capital fluminense tiveram queda de granizo. Foram registrados alagamentos e quedas de árvores. Mas mesmo após as chuvas, a previsão é que as altas temperaturas continuem. Em uma semana onde o Rio de Janeiro registrou uma sensação térmica de quase 60 graus, a chuva não quis ficar de fora e também deu as caras na madrugada dessa quarta-feira. Os moradores da capital fluminense foram surpreendidos até mesmo com queda de granizo. Durante o período da precipitação, também foram registrados alagamentos e quedas de árvores. O Catete, na zona sul do Rio de Janeiro, teve várias ruas cobertas pela água. A chuva forte aconteceu após vários dias de calor intenso e, de acordo com o Centro de Operações da Prefeitura do Rio, a cidade entrou em estágio de mobilização às 8h30 da noite de terça por causa dos registros de chuvas moderadas a forte. De acordo com especialistas em climatologia, mesmo após a forte chuva, as temperaturas vão continuar com previsão máxima de 36 graus. Os ventos que vêm do mar influenciam o tempo no estado do Rio de Janeiro, trazendo um ar úmido que, combinado com as temperaturas elevadas, favorecem as pancadas de chuva a partir da tarde, com intensidade moderada a forte e acompanhadas por raios, mas de forma isolada. Para amanhã, a previsão é que um sistema de alta pressão sobre o mar possa voltar a influenciar o tempo no estado do Rio e o calorão retorna, chegando aos 40 graus na capital fluminense. E para o sul do país, a previsão do tempo para os próximos dias não é muito animadora. Já começou a chover em algumas cidades do Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, o que deverá ficar pior até domingo. Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia, em apenas 5 dias deverá cair o volume de chuva normalmente esperado para o mês inteiro. E além do volume de 200 a 300 milímetros de água, o que provocará enchentes e desnutrição, o IMET também calcula a ocorrência de chuvas de granizo e ventos de 90 quilômetros por hora. E com calor intenso e tempo seco, quem frequenta academias de ginástica precisa ter ainda mais cuidado com a saúde. Nesta academia da capital se matricularam mais de 300 novos alunos nos últimos meses. O clima ele favorece. Nosso clima mesmo é um ambiente muito seco. O clima ele favorece essa procura por sair de casa, ter uma atividade física e em todas as idades. Os mais novos, os da melhor idade, eles sentem-se mais confortável em fazer atividade física no calor. O ideal para quem vai começar uma atividade física é fazer antes um check-up com um cardiologista. Existem doenças que você nasce com esse problema, você pode adquirir uma doença no decorrer da vida e essa doença está silenciosa ainda. Então, fazer o diagnóstico e o tratamento precoce são primordiais. Além disso, o cardiologista vai avaliar também a sua capacidade física, o tipo do exercício que você pode estar fazendo,
qual é a sua faixa para atividade física moderada, que é o ideal. O corpo dos sonhos leva tempo para conquistar. É um trabalho a longo prazo. Então a gente fala, vamos beber bastante água. Não é só importante ter um corpo bacana, nós precisamos ter um corpo saudável, né? Então, além da musculação, nós também temos que ter uma alimentação saudável, nós também temos que hidratar bastante o nosso corpo. Para quem busca qualidade de vida, viver mais e melhor, o recomendado é 150 minutos de atividade física moderada por semana. 30 minutos por dia, 5 vezes por semana é o ideal. Agora, o exercício e a intensidade indicada é individual. Só um médico poderá dizer. Bons hábitos de vida, eles diminuem 80% a evolução para as doenças cardiovasculares. É um número muito impactante. E ainda hoje, o mundo bateu recorde na emissão de gases que causam efeito estufa no ano passado. E também, China e Estados Unidos fecham acordo histórico para iniciar combate à poluição. A concentração de gases de efeito estufa na atmosfera bateu recorde no ano passado e a tendência parece aumentar ainda mais. A situação é delicada, pois esses gases são um dos responsáveis pelas mudanças climáticas. Os dados são da Organização das Nações Unidas. No ano de 2022, as concentrações médias de dióxido de carbono, também conhecido como CO2, ultrapassaram pela primeira vez os 50% os índices pré-industriais. O dióxido de carbono é resultado da queima de materiais fósseis e da produção de cimento. A quantidade de CO2 encontrada só pode ser comparada ao registrado há 5 milhões de anos, quando a temperatura era de 2 a 3 graus mais alta e o nível do mar estava entre 10 e 20 metros mais elevado. O preocupante é que esse ano a tendência continuou e também deve permanecer em um futuro próximo. Além do CO2, as concentrações de metano e os níveis de óxido de nitrogênio também atingiram níveis recordes no ano passado e registraram o maior aumento anual já observado. De acordo com a OMM, órgão das Nações Unidas especializado em meteorologia, mesmo com décadas de advertências, o mundo continua na direção errada, o que levou o planeta a não chegar à meta estabelecida pelo Acordo de Paris de 2015, onde o objetivo era limitar o aquecimento global a menos de 2 graus Celsius desde a era pré-industrial e a 1,5 graus Celsius, se possível. Segundo o relatório anterior da ONU, a temperatura média do planeta em 2022 já estava em 1,15 graus Celsius acima da era pré-industrial. O que tudo indica, essa tendência vai permanecer, o que levará ao aumento das temperaturas e também à criação de mais fenômenos climáticos extremos, como ondas de calor, inundações, derretimento de glaciares e elevação de acidificação dos oceanos. Levando em consideração a vida útil do CO2, o atual aquecimento do planeta persistirá por várias décadas, mesmo que as emissões líquidas sejam reduzidas rapidamente a zero. A China e os Estados Unidos anunciaram hoje que vão montar um grupo de trabalho bilateral para reunir esforços em prol da transição energética e combate à poluição. Pouco antes da reunião entre o presidente chinês Xi Jinping e o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, os dois países afirmaram que apoiam a declaração do G20 para triplicar a capacidade global de energia renovável até 2030. Além do anúncio, os chineses e os norte-americanos também prometeram trabalhar juntos em um acordo para combater a poluição de plástico e metano. A criação desse grupo de trabalho é resultado de um encontro que aconteceu entre os enviados climáticos dos dois países na Califórnia, na primeira semana de novembro. A cooperação sobre mudanças climáticas tem sido vista há muito tempo como um raro ponto de destaque em uma relação difícil entre os dois.
Mesmo a questão climática havia perdido espaço no ano passado, com Pequim cortando as negociações climáticas com Washington, em retaliação a uma visita de alto nível dos Estados Unidos a Taiwan. De acordo com o comunicado, os dois lados decidiram operacionalizar um grupo de trabalho bilateral suspenso para se envolver em diálogo e cooperação para aceitar ações climáticas concretas nesta década. A declaração também promete um grande aumento de energia renovável, incluindo energia eólica, solar e armazenamento de baterias, para ajudar a administrar o enorme setor de energia de cada país, especificamente para substituir os combustíveis fósseis que aquecem o planeta, como o carvão, petróleo e o gás. Vale ressaltar que um levantamento da Carbon Atlas, divulgado durante a COP27 no ano passado, apontou que a China e os Estados Unidos são os países mais poluidores em emissões de gás carbônico. Os gases de efeito estufa e a poluição apresentam várias consequências. E uma delas que estamos sentindo com intensidade é o calor. E, de acordo com o estudo divulgado hoje, a situação vai piorar com muitas mortes. O número de pessoas em risco de morrer por causa dos efeitos do calor extremo pode quintuplicar nas próximas décadas. O alerta foi feito por especialistas internacionais. Em um informe publicado nesta quarta-feira, a saúde da humanidade está em grave risco, asseguram os autores da edição 2023 deste documento de referência, publicado todos os anos pela revista médica The Lancet. O trabalho afirma que, com um aquecimento de 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial até o final do século, as mortes vinculadas ao calor podem se multiplicar por 4,7 até 2050. O informe foi divulgado há poucas semanas do início, em 30 de novembro, da Cúpula da ONU sobre o Clima, a COP 2028 de Dubai, que pela primeira vez vai contar com um dia dedicado à saúde. A análise mostra que, em média, os habitantes do mundo estiveram expostos a 86 dias de temperaturas potencialmente mortais em 2022, e que o número de pessoas acima dos 65 anos mortas por causa do calor aumentou cerca de 85% entre os períodos de 1991 a 2000 e de 2013 a 2022. Segundo estimativas, 2023 vai ser o ano mais quente já registrado. O Brasil vive atualmente uma onda de calor em vários estados. No Rio de Janeiro, a sensação térmica chegou a 58,5 graus, um recorde. E com essa onda de calor que o país enfrenta, muita gente está com dificuldade para dormir. Um estudo mostrou que os distúrbios do sono aumentam com a elevação da temperatura ambiente. Vira para um lado, vira para o outro, senta, deita, senta novamente e nada. Com esse calorão, para o Frederico está praticamente impossível dormir. Eu tive muita dificuldade para dormir, foram cochilos rápidos, levantei várias vezes, tomei água. Tomou muita água e até um banho gelado. O jornalista diz que fez de tudo para tentar se refrescar na noite passada. Pelos sintomas, Frederico já se enquadra na conclusão de um levantamento holandês que mostrou que os distúrbios do sono aumentam em tempos de calor. Algumas adaptações do organismo referente ao calor podem atrapalhar a qualidade do sono. A gente tem que lembrar que todos aqueles indivíduos que têm um quadro de hipertermia, ou seja, apresentou um quadro de calor, de aumento de temperatura, eles podem desidratar, eles têm uma vasodilatação, eles têm algumas alterações como taquicardia que podem sim atrapalhar a qualidade do sono. E no dia seguinte, à noite mal dormida, não tem quem aguente. O corpo fica moído e a mente super cansada. A gente que trabalha, que tem que focar, que tem que lembrar de coisas, às vezes pode passar despercebido uma situação que é importante. Fora as consequências físicas. Quando você tem a privação do sono, naquele momento em que você não consegue dormir e relaxar, você aumenta a chance de taquicardia, você aumenta a pressão arterial,
você, consequentemente, aumenta a chance de infarto, de derrame, e isso já está muito bem documentado. De acordo com um estudo da Universidade de Harvard, a temperatura ideal para uma boa noite de sono, aquele sono mais profundo e reparador, varia entre 20 e 25 graus. Mas quando a temperatura ultrapassa esse limite, existem algumas saídas. Utilizar umidificadores ou até panos molhados no quarto para melhorar a qualidade do ar. Manter janelas e portas dos cômodos abertas para a troca de ar entre ambientes. E ligar o ventilador no modo circular para refrescar o local. Nunca com jato direto sobre o corpo. O grande problema do jato de ar em cima das suas vias respiratórias é o ressecamento. E esse ressecamento, ele pode alterar uma camada de proteção que você tem nas vias aéreas respiratórias, como muco e etc. Então, ele pode predispor a algum tipo de infecção ou de desconforto. Para chegar à temperatura corporal adequada, recomenda-se evitar exercícios físicos durante a noite, tomar um banho frio antes de se deitar, vestir uma roupa leve e beber bastante água ao longo do dia para se hidratar e água fria antes de dormir para aumentar a sensação de frescor. Outra dica para melhorar a qualidade do sono é evitar telas antes de se deitar. Porque a fotoestimulação, o brilho das telas de celular ou de televisão também, quando está muito perto, etc., elas estimulam algumas partes do cérebro que prejudicam muito o sono. Depois de aprender tudo isso, Frederico agora espera dormir melhor, mesmo sabendo que vem mais calor por aí. Essa noite vai dar certo. Se Deus quiser, vai dar certo. E eu torço para dar pelo menos um ventinho, né? Eu quero tentar dormir mesmo. E as altas temperaturas, muitas vezes acompanhadas por chuvas, têm contribuído para o aumento de casos e a proliferação do mosquito Aedes aegypti, causador da dengue e outras doenças. O fim do ano se aproxima e anuncia que o verão e a temporada de chuvas também estão por vir. Essa combinação traz um alerta. É hora de chamar a atenção para um dos principais problemas de saúde pública do mundo, a dengue. O combate dos criadouros do mosquito Aedes aegypti acontece durante todo o ano. Até o mês de outubro foram realizadas mais de 4.500.000 ações de fiscalizações da vigilância em saúde na capital paulista. E nos meses de novembro e dezembro, elas são intensificadas. O clima quente e úmido, que deve se tornar mais intenso, é ideal para a reprodução do mosquito transmissor da dengue, zika e chikungunya. Os órgãos de vigilância sanitária fazem o seu papel no combate aos criadouros. Cada um de nós tem que contribuir evitando principalmente recipientes com água parada. A importância de ficar atento aos possíveis criadouros dos mosquitos está nos números. No Brasil, até o momento, já são quase 2 milhões de casos, com 1.000 vítimas fatais. São 188 mil casos a mais do que o registrado em todo o ano passado. A vacina Qdenga, o único imunizante contra a dengue no Brasil, atualmente está disponível somente na rede privada. O imunizante, que foi aprovado em março pela Anvisa, ainda não está disponível no SUS, por ser considerado caro e de aplicação muito restrita pelo Ministério da Saúde. O ministro do STF, Gilmar Mendes, anulou uma decisão da Justiça Federal de Minas Gerais que reconheceu como correta a contratação de regime de CLT de um motorista de aplicativo da espanhola Cabify, que nem atua mais no Brasil. Mas a empresa recorreu e o ministro Gilmar Mendes aceitou o pedido, que também interessa a todos os aplicativos. Gilmar Mendes criticou ainda a Justiça Trabalhista ao afirmar que o Tribunal Superior do Trabalho tem colocado sérios entraves às opções políticas feitas pelos poderes executivo e legislativo. E veja ainda hoje, a empresa australiana apresenta uma gordura vegana, com gosto de carne, mas sem carne. E também, uma gigante do comércio decidiu convocar robôs humanoides para repor estoques.
Uma empresa do setor alimentício da Austrália apresentou sua versão de gordura vegana que simula o sabor da carne em alimentos de proteína vegetal. Fiquei até curioso para experimentar esse sabor, também. Beatriz. Porque essa empresa acabou aplicando produto em coxas de frango feitas com plantas. Chamada de Tastelux, a gordura de laboratório foi apresentada em primeira mão para os participantes de um evento de tecnologia em Sydney. De forma diferente dos produtos já comercializados, a Tastelux é produzida por meio de fermentação de precisão, técnica de biotecnologia que usa micro-organismos para criar proteínas, enzimas e gorduras. No caso da Nourish Ingredientes, quem faz as gorduras é um fungo. Encontrado em solo australiano, o micro-organismo já participa da fabricação de fórmula para bebês. Nas coxas de frango veganas apresentadas no evento, a Tastelux representava apenas 0,5% do peso do alimento. O poder de transformação do produto, segundo o presidente da empresa, acontece quando a comida é colocada no fogo, liberando os sabores. O público, porém, não vai encontrar a gordura vegana para comprar nas prateleiras dos supermercados. A Nourish Ingredientes pretende vender o produto apenas para empresas, que devem adicioná-lo como saborizante. No futuro, a Foodtech também pretende criar gorduras para leites veganos para oferecer um sabor mais autêntico de creme. Petrier, que tem doutorado na área de biologia sintética, fundou a companhia em 2019. Ele arrecadou mais de 26 milhões de dólares, cerca de 127 milhões de reais para a empresa. Os alimentos ultraprocessados são aqueles que passam por vários processos industriais e se destacam por apresentarem características que podem ser prejudiciais ao nosso organismo. Mas um estudo demonstrou que alguns alimentos desse tipo são menos nocivos que outros. Não é novidade para ninguém que o consumo de alimentos ultraprocessados, como a salsicha, hambúrguer, congelados, entre outros, faz mal para a saúde. Entretanto, de acordo com um novo estudo publicado na revista científica The Lancet, existem alimentos dessa categoria que são menos nocivos que outros. Inclusive, alguns podem até trazer benefícios para a saúde, como pães e cereais. A descoberta está baseada numa análise do histórico alimentar e das doenças desenvolvidas por cerca de 267 mil pessoas em 7 países europeus. De acordo com os resultados, o consumo regular de produtos ultraprocessados à base de carne, como a salsicha e as bebidas açucaradas, aumentam a probabilidade de desenvolver câncer, doenças cardíacas e diabetes. Por outro lado, os pães e os cereais reduzem os riscos desses problemas devido à presença de fibras. Da mesma forma, molhos e condimentos também são prejudiciais à saúde humana, mas não tanto quanto os produtos de origem animal e os refrigerantes. Os pesquisadores, incluindo integrantes da agência da Organização Mundial da Saúde, também afirmaram que doces e sobremesas, refeições prontas, salgadinhos e alternativas vegetais não estão associados ao risco de multimorbidade. Essa condição ocorre quando alguém tem pelo menos 2 doenças que encurtam a vida ao mesmo tempo, como câncer e doenças cardíacas. Diante desses resultados, os pesquisadores afirmaram que as pessoas interessadas em reduzir os riscos desses problemas devem substituir alguns ultraprocessados por alimentos semelhantes, mas menos processados, ou seguir a dieta mediterrânea. O ator Paulo Hesse morreu aos 81 anos nesta terça-feira em São Paulo. Ele ficou conhecido por seu trabalho nas novelas O Cravo e a Rosa, do ano 2000, e Paraíso Tropical, de 2007, da TV Globo. A causa do falecimento não foi divulgada. O velório e sepultamento acontecerão no Cemitério da Paz, no Morumbi, em São Paulo, nesta quinta-feira.
Nas redes sociais, vários famosos se despediram do artista. Paulo possuía um longo currículo com trabalhos no teatro, na televisão e no cinema. Entre as décadas de 1970 e 1980, o ator participou de diversas produções na Record TV, na TV Tupi, na Bandeirantes e na TV Cultura. Nos anos seguintes, ele também esteve em novelas do SBT e Globo. Ao longo de sua carreira, Paulo esteve no elenco de tramas que marcaram a teledramaturgia brasileira, como Selva de Pedra, de 1986, Éramos 6, em 1996, e O Cravo e a Rosa, de 2000. Na novela escrita por Valci Carrasco e Mário Teixeira, o artista deu vida ao delegado Sansão Farias. O último trabalho na Globo foi em 2007, na novela Paraíso Tropical, na qual viveu Laranjeira. Já a última participação na TV aconteceu em Água na Boca, novela da Band, na qual interpretou Abílio. A Amazon começou a utilizar robôs humanoides para repor estoques. Chamado Digit, o modelo ainda não foi totalmente aceito entre os empregados, que têm medo de que ele o substitua num futuro próximo. A empresa de comércio online tem feito esforços para cada vez mais implementar a força de trabalho robótica em suas operações diárias, como nas entregas em domicílio. Agora a empresa começou a integrar um modelo de robô bípede, chamado Digit, nas tarefas de alguns armazéns. O novo funcionário tecnológico desenvolvido pela Agility Robotics possui cerca de 175 centímetros de altura e pesa por volta de 65 quilos. Ele consegue fazer ações repetitivas, andar para frente, para trás e para os lados, além de ser capaz de carregar objetos não tão pesados. A principal intenção da empresa é ajudar seus colaboradores na reciclagem de sacolas, um processo extremamente simples e repetitivo. A opinião dos trabalhadores sobre seu novo colega ainda não está formada, já que alguns podem estar olhando para o Digit como uma ameaça que pode roubar o emprego deles no futuro. Mas a Amazon já deixou claro que ele foi criado para ajudar os humanos e não substituí-los. Mas, segundo um comunicado de imprensa da Amazon, disse que há uma grande oportunidade de escalar uma solução de manipulação móvel, como o Digit, que pode funcionar em colaboração com os funcionários, já que as pessoas são fundamentais para o processo de realização. Tem a capacidade de pensar em um nível superior, a capacidade de diagnosticar problemas e que sempre precisarão de pessoas para trabalhar. E hoje, 15 de novembro, é comemorada a Proclamação da República. 134 anos o país acabou com a monarquia. 2 anos depois, era proclamada a primeira Constituição republicana, com o surgimento do Estado laico no Brasil. Política e religião. 2 instituições diretamente ligadas na época do Brasil colonial. Havia uma religião oficial do Império, que era a religião católica, importada de Portugal, e que, portanto, se configurava como uma religião oficial do Estado. Cultos cristãos não católicos não eram proibidos, mas o artigo 5º da Constituição de Dom Pedro I impunha ressalvas. Desde que não se praticasse proselitismo, ou seja, evangelização, e que os adeptos destas religiões cristãs não católicas se reunissem apenas em casas de oração, sem aparência exterior de templo. O clero católico chegou ao território nacional junto com os portugueses, e a relação formal entre coroa e igreja se deu em paralelo ao processo de conquista das terras brasileiras. Os sacerdotes, inclusive, eram considerados funcionários públicos e recebiam salário. Os bispos, os padres mais influentes, eles tinham peso na política, vamos dizer, na política comum, embora eles nem sempre se miscuíssem nessa questão, mas existia um peso, exatamente porque era essa religião oficial. Havia, então, uma religião que estava ao lado do Estado, que no fim depois vai ajudar a precipitar o fim da monarquia. A queda da monarquia se deu por uma série de fatores além desse.
Com a Lei Áurea, fazendeiros não indenizados pela perda de seus escravos se voltaram contra a coroa. Muitos, à época, já eram adeptos ao republicanismo, após a publicação do Manifesto Republicano, anos mais cedo. A República chega no momento em que a monarquia enfrenta uma série de crises. Uma delas com a igreja, tinha sido preso um bispo. O imperador manda prender o bispo, depois manda soltar. O bispo faz críticas ao Estado, ao Império, né? Então ele é preso. Mas também tem uma crise com os militares. Nesse livro que está aqui atrás, é o meu livro que conta a história da Guerra do Paraguai. Os militares vinham fortalecidos da guerra e queriam mais espaço, e abraçaram uma teoria que naquele tempo era revolucionária, o positivismo, que depois vai estar escrito na nossa bandeira, né? Ordem e progresso é um lema positivista. Na época, o Brasil era a última monarquia das Américas, portanto, bastante pressionado por outros países. Até que a proclamação da República aconteceu em 15 de novembro de 1889. Na verdade, acontece como um golpe militar, né? Ela não tem nada de popular, é um golpe militar feito por uma série de elites insatisfeitas, né, que vão produzir então um golpe. Destituindo o imperador Dom Pedro II e, enfim, encerrando a monarquia no Brasil. Com a outorga da primeira Constituição Republicana em 1891, o país então se torna um Estado laico, independente da predominância de qualquer religião. Como o presidente é trocável e o imperador não, então o presidente pode ser adepto de qualquer crença, se é que ele tem alguma. Então não há como ele defender qualquer religião. Essa é a razão oficial de o Estado ser laico. Apesar disso, a influência católica permaneceu forte no país. Até hoje, a religião ainda detém o maior número de membros, mas tem ao lado, como o segundo maior segmento religioso do Brasil atualmente, os evangélicos, que vêm se multiplicando a cada ano e, segundo o teólogo, devem crescer cada vez mais. Os evangélicos prezam por um Estado laico. Eles não são contra, muito pelo contrário, né? Eles são a favor do Estado laico. O que muitas vezes tem havido aí de choque, principalmente com as autoridades do judiciário ou do legislativo, é que o Brasil é um Estado laico, mas não é um Estado ateu. Não é proibido crer em Deus, não é proibido defender os valores de Deus, desde que isso seja feito de maneira democrática. Está dentro da lei, né? E muitas vezes nós, evangélicos, temos tido que nos insurgir de uma forma um pouco mais virulenta contra a supressão dessa liberdade. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia nesta quarta-feira. Um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz. Tchau.